Então, a ideia é a gente falar, tá, ainda do capítulo 6, sobre esses aspectos. Como eu também conversei com vocês na semana passada, no último encontro, na verdade, tá? Eu estive, então, em Porto Alegre com a Aline Lopes, idealizadora desse instrutivo, tá? Conversando e ouvindo, né, a proposta dela a respeito da utilização desse instrutivo. E ela coloca, então, a necessidade da gente pensar em aliar os dois instrutivos. Um instrutivo de abordagem coletiva, que foi o que a gente trabalhou na outra vez que a gente fez esse ciclo de qualificação profissional, e que tem gravado aqui no nosso YouTube, nosso canal do YouTube, os encontros de qualificação, e que depois desse encontro de hoje a gente vai disponibilizar ali no grupo nosso, no WhatsApp, o material que ela disponibilizou nesse curso, que é um material, inclusive a Patrícia também já deve ter recebido, né, Paty? Que ela coloca todo o material que eles têm, de vídeos também instrucionais sobre o instrutivo, tá? De manejo coletivo, para quem, né, quiser dar uma olhada e quiser aprofundar seu conhecimento sobre como fazer essa estratificação. Quem entraria num grupo de motivacional, num grupo GT1, que é chamado, GT2, ou num grupo de manutenção, tá? Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque a ideia dela é fazer atendimentos individuais com pessoas que já estivessem participando dos grupos de uma maneira intercalada. Então, a pessoa que já faz parte do grupo recebe alguns atendimentos individuais como forma de melhorar o vínculo, melhorar a escuta, né? E o atendimento individualizado, então, para fortalecer, né? E melhorar a eficácia desse atendimento, tá? Essa é a ideia. E aí, aqui já no instrutivo de atendimento individual, ela coloca alguns tipos de abordagem individual, que aqui estão colocados nesse quadro, tá? Em que, claro, ela vai colocar o atendimento individual específico, o atendimento compartilhado, o atendimento domiciliar e o PTS. Sobre o PTS, a gente já tratou, né? A gente já falou sobre o PTS lá no início dos nossos encontros, enviamos para vocês aquele modelinho. E não falamos especificamente desses outros modelos, né, de atendimento. Então, aqui, no atendimento individual, né, a gente vai dar mais ênfase hoje, seja ele, né, realizado, né, por uma categoria profissional especializada, no caso o nutricionista, seja ele, né, os outros profissionais da equipe mínima, né, o enfermeiro, o médico, né, que vão fazer esse atendimento, que a gente sabe que o nutricionista, como a gente está falando desde o início, não vai dar conta de atender todo mundo, tá? Então, aqui também tem uma possibilidade bem importante de realizarmos o atendimento compartilhado, né, em que a gente vai contar com a equipe, quando a gente conta com a equipe multiprofissional, ou quando a gente consegue aí fazer, né, as discussões e ir pensando com pelo menos 2 profissionais que vão fazendo esse acompanhamento, tá? E daí ela coloca o como fazer. Então, por exemplo, no atendimento individual específico, pactuar as ações e discutir os casos nas reuniões multidisciplinares, né? A gente vai falar bem especificamente desse caso aqui nos próximos slides que eu coloquei aqui para vocês, tá? A ideia, então, é que a gente consiga, né, partir para esse atendimento individualizado, se possível, com pessoas que
a gente conseguisse buscar a partir do grupo. Por que que ela insiste do grupo, né, pessoal? Até deixa eu ver aqui no próximo slide para vocês. Porque a ideia seria, tá? Quando a gente participou desse encontro, eu e a Paty lá em Porto Alegre, a Paty vai lembrar bem, até, Paty, se tu quiser trazer um pouco do que, como chegou, como bateu isso aí no teu município, e se bateu, né? Porque às vezes tu chegou aí e nem deu tempo de fazer nada, ou de falar com alguém sobre isso, mas a ideia era sair de Porto Alegre com um plano de ação ou com algo pensado para fazer, que seria a primeira coisa, fazer uma busca ativa dos usuários com obesidade, a partir dos dados do Sisvan, a partir dos dados das consultas, né, das visitas domiciliares, então do sistema e de tudo mais. Quem são essas pessoas? Fazer aquela estratificação, e essa estratificação é, a princípio, saber quem são essas pessoas, e aí com certeza a Patrícia não fez isso ainda, e nem sei se vai ser possível fazer para todo mundo, né, Paty, que a gente sabe o quanto que é complicado já sair partindo para saber quem está pré-contemplativo, contemplativo, já né, porque a partir desse nível de estágio de mudança de comportamento que entraríamos em qual tipo de grupo, né, as pessoas estariam, se num grupo de motivacional, para quem está pré-contemplativo, ou contemplativo com baixa autoeficácia, ou num grupo já de ação, né, que aí é o GT1 para quem não tem indicação de bariátrica, ou o GT2 para quem tem indicação de bariátrica, né, e a ideia, então, seria começar fazendo essa busca ativa. A partir dali, se reunir e pensar na reunião de equipe. O que a gente vai fazer? Nós vamos montar grupo? Nós vamos fazer algum tipo de abordagem? Já compartilhou com a secretária? Deixa eu ver aqui o que você colocou. Já compartilhei com a secretária e com algumas pessoas da equipe. Então, a minha ideia é tentar implementar no grupo da academia que estamos retomando agora. Isso, porque foi uma coisa que a gente falou, né, Paty, lá com a Aline, né? Cada município, cada local vai ter a sua realidade e já tem os seus grupos instituídos, já tem algo em andamento que pode dar o primeiro passo, que pode fazer o seu piloto, que pode, né, ser utilizado, né? Porque a gente tem o ideal e tem o real, aquilo que é possível fazer, né? Bom, a ideia aqui, ó, vejam, nessa reunião de equipe, seria pensar nisso. O que a gente faz? A gente pode montar o grupo. A gente já tem esse grupo. Vamos pegar essas pessoas. Dessas pessoas do grupo, quem está em qual estágio? Pegar essas pessoas e fazer a estratificação. Dessas que estão nesse estágio, quais a gente pode trazer para a nossa abordagem individual, né? Que eu vou mostrar aqui para vocês o que ela propõe, tá? E aí ela vai dizer, na primeira consulta, o que a gente pode fazer, tá? Então, por exemplo, explicar como vai funcionar o acompanhamento, qual é a proposta de trabalho no tratamento, fazer aquela avaliação que a gente falou no encontro passado, que ela chama de avaliação abrangente, dentro das nossas possibilidades, porque também discutimos o quanto, às vezes, pode ser, né, difícil fazer toda aquela avaliação, mas dentro de, né, realizar aquela avaliação em etapas, né. Então, aqui a Patrícia está falando, a gente percebeu uma boa participação das pessoas no grupo da academia, que são bem ativas e participantes, então, penso que o primeiro passo ali é o mais viável e aceitável no momento. Exatamente, né, olhando para a tua realidade. Então, ela está falando daí, a partir dessa avaliação abrangente do usuário, discutir um plano de cuidado construído em equipe, quando possível, de novo, né, pactuando esse plano de cuidado com o usuário e não para o usuário, sempre fazendo uma construção conjunta, né,
registrando e monitorando dentro dos sistemas de informação, né, que se utiliza. E aí aqui vem, né, o que é o objetivo nas consultas iniciais. Alinhar intervenções de acordo com o estágio de mudança de comportamento, né, construindo metas factíveis, pensando naquela redução de 5 a 10% do peso corporal, fazendo o aconselhamento nutricional e da prática de atividade física, que é o que a gente vai falar agora, né? O automonitoramento, a gente vai falar no próximo encontro, que é sobre a terapia cognitivo-comportamental. E as ações de cuidado segundo as necessidades do usuário, que é o que a gente vai encontrando, que é o que a gente vai observando, né? Hoje eu estava atendendo uma paciente aqui de manhã ali no mutirão, a Cris, né? Encontrei ela hoje de manhã ali, e a paciente é a minha segunda consulta, né? Agendei com ela o retorno para daqui 15 dias. E de alguns combinados que a gente fez, ela conseguiu atingir alguns. Por exemplo, a gente combinou que ela ia parar de tomar o suco em pó como água, né? Aqueles 4 pacotinhos de suco em pó por dia. A gente combinou que ela iria reduzir consideravelmente, porque a ideia é parar, né? E ela conseguiu realmente reduzir para uma vez por dia. Então, se toma suco em pó no almoço, não toma no jantar, né? Ela disse que quando toma é um copo grande ainda, mas ela está tentando reduzir, né, para menos, mas já diminuiu consideravelmente. E comer salada no jantar ainda não está rolando. Ela consegue comer no almoço, não come no jantar. E a atividade física que a gente combinou não rolou. Ela disse que esquece de ir no grupo, Cris. E daí eu fiz né, um plano para ela, assim, né? Eu falei, bom, o nosso compromisso desses 15 dias vai ser essa atividade física. Então, não vai rolar emagrecimento sem essa atividade física. Caso eu não sei o que acontece comigo, eu como pouco e não perco peso. Não perde peso porque não gasta energia, né? Então, precisa fazer essa atividade física. Tem o grupo, terça e quinta, tal horário, tal local, precisa ir, esse é o nosso combinar. Precisa voltar aqui na outra semana, daqui 15 dias tem que ter ido todos os dias da semana que tem, terça e quinta, nesse grupo, esse é o nosso combinado. Não temos agora choro nem vela. Ah, mas olha o que ela me disse. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de ir lá. Eu tenho vergonha de sair de casa com esse corpo. Eu tenho vergonha de caminhar na rua e eu tenho vergonha porque lá são só senhoras. Se eu não for lá, o que eu posso fazer? Fiz uma listinha do que ela pode fazer e de aonde ela vai acessar no YouTube, aonde, qual. E coloquei aquelas outras metas dos 150 minutos por semana, os 30 minutos, os 10 em 10. Fiz uma lista, um papel desse tamanho e falei, bom, então agora, não tem escapatória. Essa é a nossa meta. Vamos ver o que vem depois, né? Então, a gente precisa organizar. Ela me contou, ela não tinha me dito que ela tinha vergonha. Ela tinha me dito que ela ia ir nesse grupo. E aí, ela não foi no grupo. Não é porque, eu não quero ir, né? Tem uma questão. Ela, é que eu esqueci. A primeira coisa que ela me disse foi que ela esqueceu de ir no grupo. Mas depois ela, é que, na verdade, eu tenho vergonha de ir. Né? Ainda assim, ela se propôs a tentar ir, conversamos sobre isso. Vergonha, muitas vezes, é a gente ficar parado, né? Porque a gente tem que pensar na gente. Eu disse, quem te motiva a sair de casa? Ou quem te segura lá dentro, muitas vezes, né? Então, falamos sobre motivação. Ela falou que a motivação é ela. Fizemos lá um coraçãozinho, escrevemos eu dentro, vamos lá, né? Então, se a motivação é você e é você que quer, vamos pensar em você. E aí saímos de lá com aquele papel com o coraçãozinho no meio, escrito eu dentro. E é nesse sentido que eu trabalho, porque nós estamos falando de motivação e nós estamos falando de aconselhamento, tá? E assim fizemos a nossa abordagem. Fora as outras questões, né? Ela não tomava café da manhã. Aí eu insisti, porque de manhã era 7 cigarros e chimarrão, né? Precisa comer alguma coisa. Ah, mas eu não posso comer pão.
Quem disse que não pode comer pão, né? Pode comer pão. Mas pão, que tipo de pão, qual pão, que horas o pão, com que o pão. E ela saiu comendo pão com mortadela e maionese. Aí bom, esse pão com mortadela, para quem não comia nada, comer pão com mortadela e maionese, realmente nós não tivemos uma boa escolha. Vamos organizar, né? E assim a gente vai, né? E ela trouxe um irmão que está com obesidade também. E aí a gente discutiu muito que para ela e para o irmão tem que ter uma dieta. E para as outras pessoas da casa, todo mundo pode comer isso? Não. Como que vai fazer para não comer a mortadela, a maionese e as outras coisas que todos os outros comem e eles não podem comer? Ninguém pode comer. Ninguém deveria comer todo dia aqueles alimentos. Mesmo as pessoas que não estão com obesidade ou que não estão com as doenças, né, crônicas. Então, não é para comprar aqueles alimentos. E hoje eu descobri que ela está participando do Progredir, que é o programa que a gente está aqui na universidade. Ela está aprendendo a fazer pão integral, ela está aprendendo a comer, a cozinhar aqui na universidade, alimentos in natura, né? E ela está aprendendo a fazer alimentos para vender, ela e a mãe dela. Então, são coisas que vão aliando. Ela saiu de lá animada e feliz de achar que é possível. Então, aumentei a autoeficácia, né, nas possibilidades. Então, vocês vejam que isso tudo faz aqui, né, a gente avaliou as metas que eu dei para ela, a gente viu quais eram os obstáculos, a gente viu que precisaria mudar mais algumas coisas, inserir outras, o que estava pegando ali, né? E a única coisa que a gente não faz, eu não sei se vocês, nos municípios de vocês têm condições de fazer, é esse telemonitoramento, que a Aline insistiu, e a Patrícia está aqui, não me deixa mentir, que é uma questão que ajuda a manter o vínculo, tá? Claro que tem locais que talvez tenham condições de ter, sei lá, um celular ou um telefone fixo para ligar para o usuário e dizer. Ela disse que chegam a fazer assim, Cris, ligar para o usuário 15 minutos, Elisa, 15 minutos antes do grupo, para dizer: ó, hoje tem o grupo, não esqueçam de vir. Ou chegou quase na hora da consulta, a pessoa não está ali, ó, tô te esperando, hein? Não vi tu aqui ainda, né? Porque como o usuário mora perto da unidade, às vezes é só ele sair de casa e ir, fica com vergonha que não está lá ainda, né? Mas também ouvimos muita coisa na questão de que, bom, às vezes na unidade não tem o telefone, não está funcionando, não tem o celular, né? Tem o grupo no WhatsApp, às vezes esse grupo no WhatsApp é o celular do nutricionista ou do profissional e que acaba meio que, né, sendo algo que nem todo o profissional gosta de ter, né, o seu telefone ali disponível, mas que o quanto 15 minutos é difícil, né? E ela trouxe essa abordagem. Mas, enfim, de ter esse telemonitoramento, tá? Das consultas, assim. E aí, depois, reavaliando, né? Sempre nessas consultas. Eu vou voltar, antes de falar sobre isso, nessa abordagem que ela traz aqui, ó. Ela traz aqui uma proposta de duas abordagens. Uma abordagem que é básica, tá? Ó, a Patrícia está colocando aqui. Nós temos um grupo do WhatsApp, da academia também, mas temos um telefone na unidade que facilita. Mas na questão de ligar ou mandar mensagem para lembrar da consulta, por exemplo, não é feito. Eu acho que na maioria dos casos não é feito, né? O que eu já vi em unidades que eu dou aula aqui com meus alunos é de ligar depois, né? Ah, o paciente não veio, vamos ligar e vamos remarcar. Mas não de ligar para, né? Ó, tu não tá aqui, venha, né? Já aconteceu uma ou outra vez quando o usuário mora muito pertinho, né? E tá ali, sabe que talvez ele consiga se deslocar rapidamente. Bom, em relação à abordagem básica, pessoal, ela coloca aqui, ó, um esqueminha, que seria de 8 consultas, tá?
8 consultas durante 12 meses. Deixa eu ver, Paty. Daí a gente usa os agentes, isso, para ajudar a remarcar. Mas vejam que aqui, é só uma sugestão, ela coloca muito claro aqui no instrutivo que é uma ideia, assim, tá? Se tivesse que ter uma sugestão. Para pessoas que têm aqui um nível de complexidade menor, tá? Pessoas sem comorbidade, com IMC abaixo de 40, ou que fez a cirurgia bariátrica há mais de 1 ano, ou que tem mais de 2 anos nessa abordagem intensiva, tá? E que faria os 2 primeiros encontros de quinzenal, depois começaria a fazer um encontro mensal na terceira, quarta e quinta consulta, depois começaria a fazer a cada 45 dias, na sexta e na sétima, e depois de 60 dias, um 8º encontro. Não sei, dependendo do local, a gente consegue manter essas consultas, né, quinzenais, mensais, né? Tem que ver cada local. Ela está fazendo uma ideia. E ela considerou aqui consultas curtas, de 20 minutos, né? Já na abordagem intensiva, ela considera 12 encontros em 1 ano, começando com 4 encontros a cada 15 dias, depois passando para 30 dias os próximos 6 encontros, e os últimos encontros, 3 encontros em 45 dias. Mas aqui uma consulta um pouco mais longa, tá? Mas, de novo, uma ideia, tá? Pensando naqueles casos mais complexos, com comorbidades, ou com 1 ano no início, logo depois da cirurgia bariátrica, ou que tem um transtorno de compulsão alimentar, com menor suporte social. Então, aqui, sempre nessa avaliação, tá? E aí, voltando aqui, ela vai colocando, então, o que fazer na primeira consulta, como eu falei antes, o que fazer na segunda, nas consultas iniciais, nas consultas intermediárias, tá? E nas consultas subsequentes e na última consulta. Não vou ler especificamente isso aqui, vai depender de cada caso, tá? Vamos chegar nessa outra parte aqui que é mais importante, mais o foco do nosso encontro de hoje. No que foi baseado, então, no que foi baseadas as recomendações trazidas aqui nesse instrutivo? Claro que foi baseado no Guia Alimentar para a população brasileira, né? E foi baseado, então, no protocolo clínico de diretrizes terapêuticas elaborados pela Conitec, tá? E que traz aqui algumas recomendações técnicas, né? Baseadas em evidências científicas aqui desse material de 2020, tá? A primeira delas é referente à restrição calórica, tá? Então, sempre vai ser avaliado pelo nutricionista, no caso de contagem de calorias, né, que a gente vai fazer a prescrição num plano alimentar, por isso que tem uma parte específica privativa do nutricionista, que é lá no capítulo 7, da restrição calórica de 500 a 1.000 calorias, dentro do, devendo se avaliar a taxa de metabolismo basal, para não baixar disso, enfim, a gente avalia. Mas o básico todo mundo sabe fazer, né, que é aumentar o consumo de alimentos in natura e minimamente processados, reduzir os processados, evitar os ultraprocessados. A gente vai colocar aqui os materiais que a gente elaborou, já estão na gráfica, que a gente vai mandar para vocês em PDF, em JPEG, para poder compartilhar, se quiser, no celular, né, WhatsApp, para os pacientes, e também impresso para vocês. Substituir bebida adoçada, né, de qualquer tipo, suco, refrigerante, achocolatados, essas coisas todas, por água, né, dá preferência às preparações culinárias com menor quantidade de adição de óleo, de gordura, de sal e de açúcar, e realizar pelo menos 3 refeições por dia. Por que pelo menos 3 refeições por dia? Antigamente o nutricionista recomendava comer de 3 em 3 horas, né? Mas hoje em dia a gente recomenda comer com regularidade e atenção. Não é para comer, ficar beliscando toda hora,
mas também não precisa comer de 3 em 3 horas. Tu vai comer de acordo com a tua fome e tua saciedade. O mínimo 3 refeições para não ficar tanto tempo sem comer e não exagerar numa próxima refeição. Agora, quem vai avaliar se deu fome no meio da manhã ou no meio da tarde, as quantidades que vai comer, vai ser junto com o usuário. O nível de atividade física, então, a recomendação é de acordo com aquele guia de atividade física que a gente enviou para vocês ali no grupo, no WhatsApp, né? Os 150 minutos de exercício físico, né? Combinados entre aeróbicos e resistidos por semana. Tendo 30 minutos diários, e aí tem aquela possibilidade de ir quebrando de 10 em 10 minutos, tá? E vejam que as evidências científicas é que trouxeram essa abordagem da entrevista motivacional, que é de acordo com os estágios de mudança de comportamento e de promoção da autoeficácia e de trabalhar a ambivalência, que é os prós e contras da mudança, e a terapia cognitivo-comportamental, que a gente vai ver no próximo encontro. Sempre trabalhando o automonitoramento. Aqui eles também sugerem automonitoramento do peso corporal, que eu não acho que seja o ponto mais importante, tá? Que é uma coisa a combinar e que temos que cuidar, porque nem sempre o automonitoramento do peso corporal é algo tão legal, porque às vezes, dependendo da abordagem, pode fazer com que a pessoa até se sinta mal quando ela não perde o peso esperado. E aí a gente precisa trabalhar sobre isso também, sobre expectativa e realidade, tá? Gente, tudo bem? Engatei uma primeira aqui, isso aí tá agarelando. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer colocar fazer alguma colocação até aqui? Tudo bem? Tudo certinho? Bom, sobre o consumo alimentar, então, eu coloquei aqui os materiais que a gente vai disponibilizar para vocês. Dos níveis de processamento, esse aqui a gente vai mandar em PDF, JPEG para vocês, né? Lembrando quem são os alimentos in natura, né? Que são aqueles que não têm adição de nenhum ingrediente, né? Mesmo os minimamente processados, que são aqueles que têm que passar por algum nível de processamento, como é o caso do arroz, do feijão, que tem que tirar a casca, tem que embalar, colocar num saquinho, mas ele não tem adição de nenhum ingrediente. Os processados, eles já têm adição de sal, de açúcar, no caso do abacaxi enlatado, né, do milho em conserva. E o ultraprocessado é aquele que vai passar por algum grau de processamento e vai ter adição de muitos ingredientes e que a gente não reconhece como comida, né? Tem os aditivos químicos, tem os edulcorantes, acidulantes, e que a gente acaba, né, tendo aí um nível de processamento mais alto. São os alimentos que a gente tem lá, ingredientes, mais de 5 ingredientes na lista, tá, de ingredientes, então vocês têm que entrar lá, mostrar para o paciente. Eu vou mostrar um materialzinho que a gente tem aqui depois para deixar isso mais claro para o paciente, tá? Qual é a recomendação? Fazer a base da alimentação, o alimento in natura minimamente processado. Evitar o ultraprocessado. Mas evitar é como, né? Hoje mesmo, fiz uma lista do que não era para comprar. Não é para comprar mortadela, morcilha, maionese, ketchup, bolacha recheada, wafer, achocolatado, esses leite tipo todinho. Não é para comprar isso. Bom, mas então o que eu vou dar para essa criança comer de lanche de tarde? O que vocês acham que a gente pode dar de lanche para a criança comer de tarde? E para a própria irmã, no caso, que estava junto? Temos os alimentos in natura, né? Então, as frutas, por exemplo, né? A primeira resposta. Bom, além de fruta, pode tomar um leite com achocolatado? Pode, melhor o leite com achocolatado do que esse pronto lá. Um bolo, exatamente, ela está fazendo curso, né? Tem vários tipos de bolo, bolo com menos açúcar, bolo com farinha integral, bolo com aveia, bolo com fruta, né? Bolo simples. O que mais? Pipoca, ela tinha muita pipoca doce. Faz uma pipoca instalada em casa, né? Então, o próprio pão, que é o pão caseiro,
entregamos o pão, pega aquela receita do pão integral que ela aprendeu aqui, aprendeu pão de ervas, isso, tá? Então, essas coisas que a gente foi colocando ali. Então, não basta a gente falar, não coma isso. A gente tem que falar o que é para comer, e como fazer, e como preparar, né? Então, a gente vai instrumentalizando as pessoas sobre isso. Por isso, quando a gente fala para fazer as preparações culinárias, a gente vai falar como preparar, qual tipo de óleo, quanto de açúcar, como que vai colocar menor quantidade de açúcar, né? E substituir as bebidas adoçadas, os sucos, os refrigerantes, por água, tá? A gente vai entregar para vocês isso aqui impresso também e em PDF, tá? As quantidades. As orientações são sobre a quantidade dos alimentos. Então, aqui ficou pequenininho, tá, pessoal? Porque eu quis botar os 3 no slide só. Reduzir o consumo de ultraprocessados. Aumentar o consumo de verduras e legumes, crus, cozidos, refogados. Aumentar o consumo de frutas frescas ou frutas secas sem adição de açúcar. Limitar o consumo de carne vermelha, priorizando cortes magros. Patinho, colchão duro, músculo. Eu sei que tem alcatra que é mais caro, mas tem todos os tipos aqui. Preparações assadas, cozidas, grelhadas. Menor quantidade possível de gordura, usar temperos naturais. Reduzir a adição de açúcar nas bebidas. Preparações culinárias, tá? Depois, qualidade dos alimentos. O que é para comer, né? Aqui está falando de novo. Modos de comer. Onde é para comer, com quem. Fazer as refeições nos mesmos horários, com atenção, sem uso de celular, TV. Então, nós falamos sobre isso hoje. Onde vocês comem? Sentado à mesa, né? Sem a TV, sem o celular, né? Sempre que puder realizar refeição em família, come junto, come melhor, tá? Vamos imprimir um monte desse aqui para mandar para vocês também. Fizemos um prato mais bonitinho. Então, um prato colorido, metade do prato tem que ser salada, na outra metade vai o arroz, o feijão e a carne, tá? Aqui sobre rótulo que eu estava falando para vocês. Então, preciso ensinar sobre rótulo. Preciso falar da lista de ingredientes, que sempre começa pelo ingrediente de maior quantidade, né? Então, é um alimento integral, mas não começa com a farinha integral, começa com a farinha branca. Então, não é integral, né? Mas diz lá, integral, né? Por que tem esse alto em açúcar, alto em gordura, alto em sódio? Quanto que isso chama atenção, mas o quanto que isso não influi na hora da compra, né? Os tipos de açúcares, né? O que é o açúcar adicionado, né? Então, por exemplo, sacarose, lactose, glicose, xarope de glicose, açúcar invertido, maltodextrina, dextrose, às vezes tem 5 tipos de açúcar na lista de ingredientes, é um alimento ultraprocessado, né? Aí tem lá uma alegação nutricional, reduzido em, não contém, por exemplo, não contém colesterol num óleo vegetal. Não tem colesterol, porque colesterol é só uma gordura animal, nunca vai ter colesterol num óleo vegetal, né? Então, são alegações, são mentiras para a população, para chamar a atenção, né? E a gente precisa saber disso. Não contém gordura trans. Não contém gordura trans na porção de uma bolachinha recheada. Mas se for naquela de 100 gramas, dá uma olhada no rótulo, que agora é obrigatório ter a porção de 30 gramas e a porção de 100 gramas. Na porção de 100 gramas tem, tá? Aqui, orientações sobre a atividade física. A gente vai entregar esse materialzinho aqui para vocês. Vai ser uma folhinha do tamanho de A5, assim, né? Para a gente entregar para a pessoa ir monitorando. O que eu fiz no domingo, o que eu fiz na segunda. Caminhada, vôlei, futebol, 1 hora, 30 segundos, 10 minutos. Ela me perguntou, mas o que eu posso fazer? Eu falei, fica 2 minutos, senta e levanta da cadeira. Já é uma atividade física. Vai ali, varrer lá fora. A gente tem que se mexer. É para não ficar parado.
né? Então, aqui tem, o recomendado são 150 minutos de atividade física por semana, que pode ser dividido em 30 minutos, 5 dias na semana. Sabemos que no começo é mais difícil. Por isso, você pode dividir o tempo de caminhada em períodos de 10 minutos, 3 vezes por dia. Também são atividades físicas as tarefas de casa, como cuidar do pátio, varrer, passar pano, recolher o lixo, cortar grama, ir a pé sempre que possível aos locais que precisa no dia a dia. Procure grupos de atividade física, o programa Academia na Escola, ou faça caminhadas em praças ou parques da sua cidade. Então, esse materialzinho vocês vão ter para entregar para a galera, tá? E assim a gente vai orientando. E a pessoa que vai definir quantas vezes na semana, que horário, onde vai ser. Então, hoje eu combinei. Olha, tem 2 dias na semana que é esse grupo que você tem disponível aqui no pavilhão. Mas os outros dias da semana, você vai tentar ver ali no YouTube. Vai ser uma dança, vai ser um funcional, vai ser a tal da calistenia, que agora está na moda, a gente fazer atividade física com o peso do nosso próprio corpo. Né? O que, que a gente vai fazer? Tá? Agora a gente chegou num outro momento da nossa conversa aqui. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida sobre essas orientações de nutrição, de atividade física? Tudo certo? Hoje vocês estão quietinhos, né? Então tá. Tudo lindo. Tudo lindo. Quero elogios. Olha só esse aqui. O que tinha lá no instrutivo, né? Tinha alguns exemplos sobre como fazer o aconselhamento nutricional. E daí a gente transformou nessas cartinhas, tá? Sobre o que fazer e o que não falar, né? O que falar e o que não falar. Por exemplo, na hora que a gente vai aconselhar uma pessoa que chegou e a gente verificou que esse usuário está 30 quilos acima do peso máximo recomendado. Super comum, né? 30, 40 quilos acima do recomendado. E aí a gente vai lá e pá, solta para a pessoa. Você precisa perder 30 quilos, 40 quilos. A pessoa fica desacorçoada. A pessoa, ela já sabe, né? Preciso dizer para ela, né? Então, sugestão, né? Seria importante para a sua saúde a gente trabalhar essa redução do peso. O que você acha disto? Isso é importante para você? Olha, hoje de manhã, pessoal, eu atendi um menino de 10 anos que veio com essa irmã dele que já estava em atendimento comigo por causa da obesidade. Ele está com 89,9. 10 anos, 90 quilos. Ele estava com 96 e ele resolveu sozinho começar a mudar a alimentação. Sozinho, vírgula, porque eu sei que ele já foi atendido pelo Dr. Alan e ele já viu que a coisa estava feia, teve exames bioquímicos ruins, ele não me trouxe os exames, mas pelo jeito a alteração foi na glicemia e ele foi assustado. Mas ele resolveu, por conta própria, começar a mudar. E ele parou de tomar refri, de tomar suco em pó, e começou a comer mais salada, tentar reduzir o consumo alimentar. Não fez tudo tão direitinho, vamos dizer assim, mas ele já fez bastante coisa. Em 2 meses ele perdeu esses 6 quilos. Sozinho. Quando ele chegou, ele não me conhecia. Primeira consulta com a nutricionista. É legal chegar com uma pessoa com obesidade para se consultar com o nutricionista? Ele vem animado? Como será que ele vem? O que vocês acham que passa pela cabeça de uma criança com 10 anos que chega com a irmã com obesidade para passar na consulta com a nutricionista? Eu acho que acha que vai ser proibido de comer todos os alimentos que ele gosta.
Ele vem, mas ele vem apreensivo, né? E daí eu falei com ele, eu perguntei, você, quem te trouxe aqui? A irmã do lado, né? Ele apontou aqui, né? E eu disse, mas você veio porque você quis ou você veio de arrasto? Porque eu quis. Mas por que você quis vir aqui? Para emagrecer. Isso, as mães vão querendo que a gente proíba tudo. Perfeito, Vanessa. E eu disse, tá bom. E você já. E desde quando, assim, você percebeu que você achava que você precisava emagrecer? Desde sempre. E você já fez alguma coisa? Já mudou alguma coisa? Que me contaram que você já tinha começado a mudar uma coisa. Aí ele me disse: eu diminuí refri, parei de tomar suco, tô comendo menos e comendo mais salada. Muito bem. Olha como tá sabendo das coisas, hein? Tá de parabéns. Começou super bem, então. Tá. Há quanto tempo? 2 meses. Aí a irmã falou que ele. Daí eu disse, mas, né, por que aconteceu isso? Aí que a irmã falou desses exames. E eles não trouxeram, pedi para eles trazerem na próxima consulta. Então, vejam, a pessoa não chega ali, uma criança de 10 anos. Não chega ali né, achando que não tem que acontecer nada. Eu ainda não coloquei na curva de crescimento, agora a gente vai fazer, né, eu estava com 2 alunas, a gente vai fazer essa avaliação toda direitinho, mas nem precisaria para saber que está lá acima do percentil 99, né? Com certeza ele está com obesidade grave, tá? Mas ele tem uma vantagem, no caso, né? Uma criança que não passou pelo estirão da adolescência ainda e que vai ter essa possibilidade de crescer em estatura e reequilibrar um pouco, redistribuir esse peso. E a ideia ali nem seria uma grande perda de peso, mas sim parar de ganhar peso e melhorar os seus hábitos para que ele possa, a partir dali, se reorganizar nessa vida. Bom, isso acontece, né? Transferir a responsabilidade para a gente que resolva. E aí foi o que eu falei, né, para essa irmã que estava lá, que é. Não, vocês colocaram todas as coisas nas costas do Paulo, não adianta colocar ele que tem que fazer, ele que não pode comer, as outras crianças da casa vão poder comer tudo isso que vocês querem que ele não coma, né? Vocês que não tem que comprar, fiz a lista e não coloquei o nome dele em cima, coloquei assim, não comprar alimentos ultraprocessados. Botei a listinha. Preferir, preparar. E botei a listinha do que é para ter em casa. E nem coloquei o nome dele. Não são orientações para ele. É para levar para a família. Bom, aí fiz as orientações com o nome dele, que é o que a gente combinou, eu e ele. E fiz orientações para a mãe, para a irmã, do que a gente combinou. Voltando. Por que eu estou falando sobre isso? Vamos ver, doutor Roberto. Em pediatria, a obesidade segue sendo definida apenas por IMC ou depende da comorbidade como adultos? Na pediatria é o IMC, né? Mas tem ele, eu não vi os exames dele, né? Mas claro que as comorbidades aí vão piorando a situação, tá? Mas é só o IMC mesmo. Bom, aí, veja, o que você acha disso? Isso é importante para você? Eu dei esse exemplo porque parece assim que quando eu leio isso aqui, parece que isso é bobo, ou parece que isso é ridículo. Mas não é, gente. Eu preciso conversar sobre isso com a pessoa. A ideia é construirmos um plano juntos, um plano de cuidado, pensando não só na redução do peso, mas também na sua saúde. Além disso, gostaria de reforçar com você que a redução do peso será planejada para ser gradual, como consequência das mudanças. Então, a pessoa entender que, beleza, eu sei, você sabe que você precisa perder peso, você já veio aqui sabendo disso, mas a gente vai construir um plano para isso. Agora, essa perda de peso vai ser gradual e a gente vai melhorando vários outros aspectos que não só o peso. E que tudo isso vai trazer tais e tais outros benefícios também.
tá? O usuário relata consumo excessivo de doces e alimentos ultraprocessados. E eu chego lá e pá, você deve cortar todos os doces e alimentos ultraprocessados da alimentação. Fiz lá a listinha do que era para tirar. Falei, me expliquei. Ao mesmo tempo, eu disse: isso não quer dizer que tu nunca mais vai poder comer estes alimentos. Mas a gente precisa pensar que, né, no dia a dia, esses outros alimentos precisam estar lá, para que quando isso aqui acontecer de ter e você comer, seja algo mais de vez em quando. Nós fizemos uma listinha já de coisas que ele foi me falando. O que você mais gosta de comer? Ele me falou do X, da pizza, do pastel. E isso já ocorre uma vez na semana, uma vez no mês, uma vez não sei quando. Então a gente já foi elencando algumas coisas. E aí a gente vai pensando juntos. Com que frequência, quando, onde, por quê, com quem. E isso vem lá na terapia cognitivo-comportamental. Você consome muitos doces e alimentos ultraprocessados com alto teor de açúcar, gordura e sal. Você já observou isso? Eu já falei. Ó, por que esses alimentos não seria ideal você ter em casa todo dia? Porque eles têm muito açúcar, muita gordura, muito sal. Faz sentido para você substituir em algumas refeições o doce e os alimentos ultraprocessados, como as barrinhas de cereal, os biscoitos. No caso dele era bolacha recheada, wafer, iogurte, esses achocolatados, né? Por alimentos mais naturais, como fruta, leite, né? Esse bolo que a gente falou, a pipoca estourada em casa. A gente pode planejar o que tu acha e combinamos isso, tá? Vamos aqui. O usuário relata consumo de grandes volumes de alimentos nas refeições e sua realização em horários irregulares. Você deve fazer 3 refeições ao dia, sempre no mesmo horário. É a fala direta e curta e grossa, né? Sugestão. Pelo que você relatou, é possível observar que você não tem uma regularidade por realizar as refeições. Você já observou isso? Como é para você isso? Você acha possível definir horários para você realizar as refeições principais, como café da manhã, almoço e jantar? Comer com regularidade ajuda a evitar o consumo de um grande volume de comida. Se você achar necessário, também pode definir os horários para pequenos lanches. O que você acha? Veja só, voltando para esse meu pacientinho. Ele participa de um projeto daquele da ABB, que joga futebol 3 vezes na semana. Só que ele recebe um lanche quando ele chega lá e outro lanche antes de sair. Ele fica lá das 2 às 4, pessoal, e ele recebe um lanche. Às vezes é só uma fruta quando chega. O problema é que quando ele sai, ele recebe um pratão de comida. Arroz, feijão, carne, salada. Só que ele come isso às 4 da tarde e às 7h30 ele come mais um desse. E aí, a gente conversou, né? E às vezes a comida da entrada é uma fruta, mas às vezes é um sanduíche e um leite com Nescau. Ou um suco integral de uva e um sanduíche, sabe? Então, acaba sendo muita comida, né? Então, a gente conversou, por exemplo, o que a gente podia fazer, né? Ele prefere fazer qual dos lanches, o da chegada ou da saída? Precisa fazer os dois, se ele acabou de almoçar? Aí ele prefere o da saída. Eu preferia que ele preferisse o da chegada, mas ele prefere o da saída. Bom, então vai comer arroz, feijão, carne, salada às 4 da tarde. E aí vai jantar às 7 da noite. Mas se ele não jantar, ele vai ficar com fome. Se ele não vai jantar, vai comer pão, piorou. É um pão com mortadela, com nananana. Bom, o que nós podíamos fazer? Pensei com ele de nós começar a trabalhar para ele ver se ele está com fome na hora da janta. E dependendo do tamanho da fome, servir menos comida. Comer, mas botar mais salada, porque eles não comem salada na janta, só comem no almoço. Botar mais salada na janta e comer menos quantidade de arroz e feijão. E aí botar mais carne.
Por quê? Porque ele bota mais arroz e feijão. E ali a gente vai tentar equilibrar. Vamos ver o que vem na próxima, vocês entendem? Mas, nos outros, isso 3 dias na semana. As outras vezes, ele comia um monte de ultraprocessado de tarde, que passam a tarde inteira fuçando nas comilanças que tem em casa. Então, ali já saiu com a coisa de não comprar ultraprocessado e não ter em casa, e de começarem a comprar fruta. Ele gosta muito de melancia. Tá na época da melancia. Vamos comprar melancia para as crianças comer de tarde. Então, vamos ver o que vem, vocês entendem? Vamos ver o que vem. E aqui, o tal de beliscar, né? O usuário relata beliscar durante todo o dia. Você não deve ficar beliscando toda hora, precisa sentar e comer nos horários estabelecidos. Ou eu posso falar, você já percebeu o que te leva a beliscar? Isso aqui é terapia cognitivo-comportamental, nós vamos olhar no diário alimentar. Então, será que é fome? Será que é vontade de comer? Será que é outra coisa que você nem está percebendo? Será que dá para fazer outra coisa no lugar de comer? Será que é um costume que você adquiriu de ficar, tô ocioso, não estou fazendo nada, estou comendo, né? Que outras estratégias eu posso fazer? Que outras coisas eu posso fazer que não comer para lidar com essa situação? Que gatilhos são esses? Veja que é trabalhoso, pessoal. Se fosse fácil, não coma. Pare de comer. Era fácil. É só dizer não coma, pessoal. Não come, emagreceu. Mas não é. Não é. Não é fácil. A pessoa precisa, junto com o teu apoio, achar qual é o problema, qual é o X da questão, por que ela está comendo, né? E encontrar essa motivação, esses gatilhos. E encontrar um jeito de lidar com ele que não seja comendo. E isso é terapia cognitivo-comportamental, que a gente vai ver no próximo encontro. Tá? Estamos chegando ao fim do nosso horário. Mas eu preciso terminar um negocinho que eu já não fiz na semana passada. Isso aqui nós vamos mandar para vocês de lição de casa, tá? Nós temos ele já em PDF, bonitinho, para enviar para vocês, que é a técnica dos 5 As, tá? Na verdade, pensando na complexidade que é essa mudança de comportamento, né, na pessoa com obesidade e em todos os princípios, tá? Veja aí, Ana, que parece que a lista não está abrindo. Aqui, o ESC, né, que é aborde, acesse, avalie, advise, que é aconselhe, agree, acorde e assist, ajude, vai fazer com que vocês façam todo esse passo a passo do aconselhamento nutricional, tá? Tá dizendo muito do que a gente já falou desde o início aqui. A primeira coisa é pedir permissão para discutir o peso e explorar a prontidão para a mudança. Lembrar que o peso é um assunto delicado, que nem todos estão dispostos a iniciar o tratamento, né, para obesidade, então a forma como a gente vai falar. Então está muito, muito bem colocado aqui, né? Vejam desde como cumprimentar a pessoa, de como falar com ela, de iniciais falando sobre as suas expectativas. Então, depois, se vocês acharem pertinente, né, deem uma lida, reflitam um pouco sobre essa abordagem, é uma abordagem canadense, tá, dos 5 As, que traz essa forma de trabalhar o aconselhamento em saúde, tá, fazendo essa abordagem mais humanizada, uma abordagem centrada no indivíduo, trazendo, né, o foco nessa motivação para a mudança. Ó, você poderia falar mais sobre isso, sobre os motivos, né, que a pessoa tem para mudança, sobre os desejos que ela tem de mudar, e até sobre o que ela já passou, muitas vezes, tá? Por exemplo, se ela, né, já sofreu muito com preconceitos em relação ao seu peso. Depois aqui, aquela avaliação abrangente. Investigar as causas, né, os riscos relativos à obesidade, as complicações, tá?
sempre estimulando reflexão sobre comportamentos, situações cotidianas, o impacto, né, na vida da pessoa. Então, muito do que a gente já falou aqui, tá? As emoções relacionadas ao peso, acolher quem tem dificuldade de falar sobre o assunto. Esse aconselhamento é o que nós estávamos falando agora. Acordar um plano de ação com o usuário, incluindo os objetivos, os resultados esperados e as metas para o tratamento, valorizando, gente, o potencial das intervenções para a saúde, valorizando o que a pessoa já faz de bom. A primeira coisa que eu fiz hoje foi elogiar o paciente que já tinha começado as mudanças. Ele estava no estágio de mudança de comportamento de ação. E ele já estava fazendo, já estava conseguindo, já tinha perdido peso, tá? E sempre esse peso esse plano de tratamento, plano de ação é conjunto. Então, fazer um acordo. Toda vez que eu faço uma orientação nutricional, eu faço em conjunto com o paciente. Então, eu vou anotar aqui, o que nós vamos combinar? Então, primeira coisa, o que tu acha? O café da manhã pode ser assim, assim, assim? E no lanche da manhã? Vamos fazer, não vamos fazer? Por exemplo, a minha paciente lá, que ia comer o pão com mortadela, eu coloquei um pão puro, meia fatia, porque é pão caseiro, e uma fruta. Ela vai decidir se vai comer a fruta ou o pão primeiro, se vai ser no café da manhã, vai ser no lanche. Ela vai decidir porque ela não comia nada. Ela tomava chimarrão e fumava 7 cigarros da manhã. Tá? Sempre, então, colocando, pensando junto com a paciente como ela acha que ela dá conta daquela meta, valorizando ela, a sua motivação e a confiança que é possível dar conta daquilo ali. Tá? Assistir, ajudar, né? Ou seja, ela me volta e diz o que não conseguiu, e nós vamos pensar juntas. O que deu certo? O que não deu? E o que não deu, eu não vou dizer assim, ai, tenta de novo. Ai, continue. Ah, você não pode desistir. Não, peraí, o que foi difícil? Eu tenho vergonha de sair de casa. Bom, então quando não sair, você vai fazer o que em casa? Dentro de casa, no YouTube, fazendo atividade física. Como que você vai fazer? E se você sair, se você tentar, veja como que você vai se sentir. Tente, né? Então, valorizar a conquista, reconhecer os avanços, motivar para a definição de novas metas. Nós estamos aqui para isso. Tá bem? E aqui no final, é o último slide, tem aqui um exemplo de fazer esse 5As, acorde, avalie, aconselhe, acorde, ajude, para atividade física. Então, aborde. Reconhecer a prontidão da pessoa para fazer atividade física. Tá, eu quero, mas não quero. A minha paciente estava assim, tá? Ela estava ambivalente ali, ela estava contemplativa. Reconheço as expectativas dela, mas ela entende que é necessário. Trabalhei de novo com ela. Se você não mudar, se você não fizer atividade física, não vai perder peso. Você me disse que quer perder peso e que você acha que você não consegue perder peso porque você tem alguma coisa. Não, você não tem nada, é que você não está fazendo nada para mudar o teu nível de gasto energético. Então, para você fazer isso, para você ver essa mudança, precisa fazer atividade física. Fui ali mexer na motivação dela, tá? E aí trabalhei ali um pouquinho sobre essa parte da entrevista motivacional. Avaliamos juntas, né? O que era possível fazer. Eu não avaliei essa parte de fatores de risco cardiovascular, né? Essa questão não fizemos. Inclusive, doutores que atendem a dona Ana Maria ali no mutirão, pelo amor de Deus. Help se tiver algum problema nesse sentido. Ela tem hipertensão e é fumante. Aconselho. Vamos lá. Qual vai ser a prática de atividade física? Tem o grupo terça e quinta, tem tal e tal atividade que você pode fazer no YouTube, tal coisa, 30 minutos, 5 vezes na semana, pode ser parcelado, mas vamos fazer. Pronto.
escrevi o tempo, essas 150 minutos por semana, colocamos no plano de ação. Pensei junto com ela nos obstáculos. O que pode ser difícil? É a vergonha. Então, se tiver vergonha, o que vai fazer? Vai fazer em casa. E aí, ela vai me trazer, dei o diário alimentar e pedi para ela anotar no diário, não tenho ainda o diário da atividade física prontinho para entregar para ela. Vamos trazer anotado para mim quantas vezes tu foi na atividade física. Tá? Certo, pessoal? E aí? O que acharam do encontro de hoje? Fez sentido? Fez sentido para vocês? Tudo certo? Atrasei 10 minutinhos agora aqui no final, mas espero que tenha valido a pena. Sim, que bom, que bom. Que bom, então. Tá? Todos esses materiais que estão aqui na aula, a gente vai mandar em PDF e em JPEG para vocês ali no grupo, tá? Porque daí já fica mais fácil para vocês poderem já ir usando, compartilhando. Mas eu falei no início, até Ana, se tu quiser interromper a gravação, tá? Eu falei no início, gente, que a gente tinha previsto o encontro